Não? Tá ok. Então, eu quero ver com vocês aqui Na semana passada, a única pergunta, aliás, feita pelo pastor Carlos, foi a respeito da CBB, Convenção Batista Brasileira, e acho que ele pesquisou ali na hora lá, deve ter visto lá que constou que está escrito que a igreja, ela surgiu a partir de quem? De Helwys, em 1612. Por quê? Porque Helwys sai da Inglaterra, da Holanda, depois da morte do seu amigão lá, que ele estava muito chateado com ele, o Smith, e vai para lá. E aí a convenção fala que ali surge a primeira igreja batista. Vamos dar uma avaliada no que está escrito? Vocês não vão conseguir ler aqui, né? Não, nem eu vou conseguir ler do jeito que está aqui, então eu vou fechar e vou ler aqui do meu jeito mesmo. Desculpa aí. Eu vou ler para vocês, preste atenção. Se você entrar no site deles, né, você procura lá quem somos, você vai encontrar a definição de quem somos para eles. Tá? Começa assim. E, por favor, tenta pegar o erro. Tenta pegar a ideia aqui. Com as aulas que vocês tiveram, vocês conseguem já, com certeza. Somos um povo que vem de longe, com muitos nomes. E aí? Que perguntas vocês têm para fazer para a Convenção Batista Brasileira? Hã? Quais nomes? Como assim, muitos nomes? O que está por detrás disso aqui? Quando eles dizem que somos um povo que vem de longe, o que quer dizer vem de longe? Distância? Não. É tempo. De muito tempo atrás. Longo tempo atrás. E com muitos nomes. Quais são esses nomes? Muitos nomes. Não pegaram ainda? Qual a ideia aqui? Por detrás? JJJ. Explica para eles o que é JJJ. Não é uma igreja nova, não. JLJ é JJJ. JJJ é aquela teoria do João, Jesus, não, Jerusalém. Vamos lá, Jordão, João, tudo com J. Que é o que a gente chama de... Tá difícil, hein? Sucessionismo. Sucessionismo. Bom, você pode falar, não está muito claro isso para mim aqui que você está falando. Você está falando nas entrelinhas. Ok, vamos ler mais um pouquinho. Olha um pouquinho mais abaixo. Com o nome Batista, existimos desde 1612. Espera aí. Ai. Com o nome Batista existimos, quer dizer que eles existiam com outro nome, então? Antes disso? Eles têm que se explicar. Quando você diz que com o nome Batista existimos desde, está implícito que você está afirmando que você já existia com outros nomes. Isso vai apontar para esse vem de longe, com muitos outros nomes. Porque a ideia do JJJ é que você, através da história, através do tempo, por sucessões, você foi representado por outros grupos. Montanistas, e por aí vai, valdenses. Então, essa JJJ, que é daquele livro... ficou popular no Brasil, acho que mais no Brasil do que qualquer outro lugar do mundo, aquele livro Rastro de Sangue, do J.M. Carroll, ficou muito popular, provavelmente quem escreveu isso aqui ficou apaixonado por esse livro. Mas abaixo, nessa declaração de fé deles lá, de quem somos, você vai encontrar o seguinte: finalmente, em 1608, um grupo de refugiados ingleses que foram para a Holanda em busca da liberdade religiosa, liderados por John Smith, que era um pregador, e Thomas Helwys, que era um advogado. Ok, tá certo? Sem nenhum problema. Organizaram em Amsterdã, em 1609, uma igreja de doutrina batista. Como era o sonho dos dois líderes? Espera aí. A igreja já existia, então eles olharam para a igreja batista que existia antes deles e eles sonharam em fazer uma igreja dessa forma. E outra, uma igreja de doutrina batista. O que é isso aqui? Aquela igreja lá, uma igreja de doutrina batista?
Aquele cara complicado que foi lá e se auto-batizou, depois negou as suas crenças, depois foi lá, desfez o grupo, levou o grupo todo lá em direção aos anabatistas, começou a negar as doutrinas principais da reforma, como depravação dos seres humanos, começou a defender pelagianismo, desembocou no unitarismo, negando a divindade de Cristo, negando a trindade. É isso aqui que é as doutrinas batistas do Thomas Helwys, do Sr. Smith? Isso aqui são doutrinas batistas? Não. É apenas uma tentativa de forçar a barra, atribuindo a eles os pais dos batistas. Como nós vimos na aula passada, muitos historiadores batistas não acreditam que esse grupo deveria ser chamado de batista. Porque não tem nada de batista. A história não tem nada. Está certo que há certas semelhanças com relação ao governo de igreja, eram credobatistas, né? Há certas familiaridades. Mas, quando você põe na balança, você fala, que doutrina batista é essa? E esses dois aqui, lindãos, estavam com desejo de fundar uma igreja que era do sonho deles, desses dois líderes. Uma igreja de doutrina batista. Muito confuso. Mais abaixo, diz o seguinte. John Smith batizou-se por imersão. E em seguida batizou os demais fundadores da igreja. De onde saiu isso aqui, meu Deus? Batizou-se por imersão? Não foi. Essa é uma tentativa apaixonada de fazer o quê? De tentar mostrar que os batistas sempre batizaram por imersão, mas a história não mostra isso. Qual é o problema? O nosso compromisso não tem que ser com a nossa visão apaixonada e romântica do que tem que ser a história. O nosso compromisso é com a história. Ainda que ela seja trágica, como no caso de Calvino aconteceu uma tragédia, Lutero também com os camponeses, é a história, nós não podemos negar. Você também não pode negar a sua história, você não pode fantasiar a sua história. Você não pode mentir em cima da sua história para você se aparentar ou se apresentar de uma forma que você nunca foi. Essa declaração da Convenção Batista, você vai perceber, por exemplo, que quando, se você ler, você vai perceber que quando ele relata esse cisma que houve entre o Helwys e o Smith, você vai perceber que eles pouco mencionam ali, quase que você não entende direito os problemas que ocorreram entre esses dois. A impressão que se tem lendo é que um morreu e o outro foi para a Inglaterra porque o outro morreu. Mas não foi isso. Nós vimos que foi uma história terrível. E depois mesmo Thomas Helwys, que é aquele apaixonado, que tinha o sonho de levar a doutrina batista, segundo eles, mais para frente, o que ele faz? Condena todo mundo. Manda todo mundo para o inferno. E por fim, aquele que assume depois de Helwys, vai lá buscar abrigo, chorar as pitangas lá para os anabatistas. Coisa que os batistas particulares jamais fizeram. Sempre foram centrados na sua doutrina, firmes nas suas convicções. É verdade que eles foram sendo moldados, lapidados, em torno de 50 a 40 anos, mas quem nunca foi moldado com o passar do tempo? Essa é a história do nascimento dos batistas. Eu poderia inventar uma história muito romântica para você e dizer o seguinte, do nada alguém leu a Bíblia e falou, hoje vou abrir a igreja batista reformada aqui na Inglaterra, e foi no cartório, abriu e já tinha 100 membros. Não é assim que as coisas funcionavam. A história foi sendo contada e sendo montada à medida em que a história foi sendo desenrolada. Lembre-se, era um período de reflexão. A reforma protestante ainda estava fresca. Foi no século anterior. Não havia a tecnologia que nós temos hoje para expandir as informações, então tudo era um pouco mais devagar e os debates estavam acontecendo. E não pense que esses foram os únicos debates. Mais para frente, mais debates aconteceram. Leia a história de Spurgeon, os debates, os sofrimentos que ele passou. Então a igreja estava em reflexão. Não é vergonhoso para nós como batistas afirmar que os primeiros batistas não batizavam por imersão. Qual é o problema? Qual é o problema? Nenhum.
Vale lembrar que os batistas saíram de uma igreja anglicana que batizava crianças. Qual é o problema? É a história. Eu não posso apagar isso. Eu não posso fantasiar isso. Infelizmente, a Convenção Batista, quando ela começa a escrever a sua história, ela não faz distinção entre igrejas particulares e batistas gerais, particulares e gerais. Ela faz uma misturança, que se você seguir depois, as missões, olha como nós somos missões. Começa com a origem, nossa origem, os gerais. Nossa, os gerais. Não aparece John Spielberg aqui na história, aparece nada, não tem nada ligado com esse grupo aqui de batistas particulares. Depois você vai lendo, aparece nas missões. Quem que aparece nas missões? Só batista particular. Ué, agora vocês colocam os batistas particulares, por quê? Porque os batistas gerais foram pífios nas missões, não fizeram nada, não produziram nada. Foram um grupo complicado. Agora, na hora de colocar, vamos colocar então junto. Só batista particular. Por quê? Porque as grandes missões, os pais das missões foram os batistas. E meu horário está indo, né? Foram os batistas. Então percebe a confusão? Eu não sei por que está assim lá na Convenção Batista. Eu não sei de quem partiu essa ideia, mas é evidente que está equivocado. Historicamente, teologicamente, fruto de uma paixão, de uma intenção de querer forçar a história ao seu gosto. E a gente não pode fazer isso. Então, essa é a origem que nós traçamos dos batistas particulares, da qual todas as igrejas batistas devem a sua gratidão, porque é dali que somos filhos. As missões do Novo Mundo, missões na Índia, tudo fruto de batistas particulares, que entenderam a doutrina da expiação limitada. Olha só, ainda dizem que calvinista não deve pregar o evangelho. Quem fala isso não conhece a história. Porque foi esse povo calvinista, defensores dos 5 pontos, que mais fizeram missões na face da terra. Isso é um encorajamento para nós, que estamos de braços cruzados. Estamos acomodados com a nossa doutrina. Talvez é um momento da gente ser despertado e chacoalhado pela nossa própria história. Talvez é aquele momento da gente olhar para o passado e sentir vergonha do que fazemos, do que somos. Olhar para aqueles homens que deram as suas vidas, que foram presos por causa da sua doutrina, não abriram mão, não negaram. Aqueles homens que tiveram a chama, a paixão por pregar o evangelho acima de qualquer coisa, como os puritanos tinham como sua ênfase de vida. Olhar para a história não é simplesmente olhar com um olhar apaixonado e lembrar do passado. Não é só isso. É também momento de reflexão. Momento para olharmos hoje. Olharmos aquilo que temos produzido. Olharmos o cristianismo que temos vivido. O que aqueles homens do passado diriam a respeito de nós, batistas reformados no Japão hoje? Talvez eles teriam vergonha de nós usarmos os mesmos nomes que eles. Então é o momento da gente pensar, refletir. Refletir na paixão pela doutrina, no amor pela glória de Deus. Momento da gente pensar. Somos de fato batistas? Se nós somos de fato batistas, nós temos uma herança, temos uma tradição. E essa é uma tradição apaixonante, linda, que deve nos motivar, nos empurrar a buscar a glória de Deus. Então seja bem-vindo à Igreja Batista geral. Não. A Igreja Batista reformada, particular. Alguém quer comentar alguma coisa?